Continuando a nossa aula, a gente vai falar agora do capítulo 13, que vai trazer uma imagem bem curiosa para vocês logo no início. Essa imagem bem curiosa vai ser a Mona Lisa, que é um quadro muito conhecido do Leonardo da Vinci, e a Mona Lisa de bigode. A Mona Lisa de bigodes, na verdade, é uma obra de Marcel Duchamp, que foi um dos mais importantes representantes de um movimento artístico chamado dadaísmo. Esse movimento artístico procurava desmistificar as obras reconhecidas universalmente. Então, ele trazia um elemento chocante e transgressor nas artes clássicas. Essa era uma forma de protesto, de transgressão que os dadaístas costumavam executar. O que é isso, né? Por quê? Qual que era esse objetivo, então, do dadaísmo? A gente tem que pensar que o dadaísmo, ele questionava qual que era o objetivo da arte e o seu valor cultural. O contexto histórico em que se passou o dadaísmo, percebam aqui, ó, que é de 1916 a 1922. E aqui eu coloquei Marcel Duchamp porque ele é um dos principais representantes desse movimento. Reparem que essa época aqui é bem próxima do ano de 1914, que foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento artístico era um movimento que estava indignado com os horrores e os absurdos que marcaram essa guerra. Então, como forma de crítica e contestação às consequências da Primeira Guerra, eles fundaram essa vanguarda chamada dadaísta, tá? Dadaísmo. O que o dadaísmo queria? Ele queria desafiar o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo. Eles queriam ir de encontro a essa sociedade europeia que, na opinião deles, tinha permitido que a guerra aflorasse. Então, por isso, eles estavam completamente indignados com aquilo que a sociedade permitiu que acontecesse. Então, todos aqueles que seguiam a linha do Dada eram contra a sociedade e também contra a arte. Então, eles queriam destruir a arte de uma maneira ilógica. Eles iam celebrar a infantilidade, a não preocupação estética visual com a ideia, e a falta de sentido era o próprio significado do dadaísmo. Por isso que, na introdução do capítulo, nós temos a Mona Lisa de bigode, né? Então vejam que o Marcel Duchamp ele estava querendo transgredir mesmo. Ele estava querendo provocar, fazer um deboche com aquilo que era considerado arte nessa época de contexto de Primeira Guerra. Olha só que interessante isso aqui. O dadaísmo tinha como estilo shock art, ou seja, era uma arte para chocar as pessoas. Com esse foco, os artistas expressavam-se falando obscenidades, apresentavam humor escatológico, faziam trocadilhos visuais, entre outros. Então, o próprio sentido da arte deles era para chocar. Então, vou mostrar aqui um exemplo da obra de arte mais conhecida do dadaísmo, que é A Fonte, do Marcel Duchamp. Então, olha só. Nós temos aqui um mictório em porcelana manufaturado, certo? Que foi parar no museu. O que o Marcel Duchamp queria passar com isso? Por que isso é considerado arte? Vou mostrar aqui para vocês um pouco da explicação, né? O que é o mictório? Ele trata-se realmente de um mictório, sobre o qual Duchamp assinou o seu nome, na verdade um pseudônimo, R. Mutt, e deu-lhe um título, tal qual ao término de uma criação. Título curioso e brincalhão, como em várias obras dadaístas, já que o objeto inicialmente serve para coletar um líquido, ao contrário de uma fonte que o espelhe. Então vejam aqui, né, ele pegou o mictório, que na verdade é um objeto que coleta, né, líquido, e deu o nome de A Fonte. Além disso, assinou aqui com seu pseudônimo, né, R. Mutt, certo? Percebam então a ironia que o Duchamp estava querendo passar. Ele estava querendo dizer então que um mictório, né, então um objeto que serve para coletar o xixi, podia ser considerado uma obra de arte. Então vejam a transgressão, na verdade, né, a provocação que ele está trazendo. A obra é um ready-made dadaísta, ou seja, um objeto já pronto.
É exatamente isso que significa a expressão ready-made, que é selecionado pelo artista e a partir de então passa a ser uma obra de arte. Geralmente, tratam-se de objetos comuns da vida cotidiana, tirados de seus contextos e ressignificados pelo artista. A ideia do dadaísmo, do ready-made e dessa obra, especificamente, é exatamente questionar o papel do artista e o uso de materiais e técnicas tradicionais. Porque nessa época, nós temos a consideração de que arte é apenas aquelas técnicas extremamente elaboradas do artista clássico. E aí o que ele queria mostrar? Ele queria mostrar que objetos do nosso cotidiano também podem ser ressignificados, tirados de seu contexto e ressignificados por um artista. E aquilo era o ready-made, que foi, por exemplo, esse mictório, né? Agora vamos fazer um resuminho, né, do que é o dadaísmo. Então, ela vai ser uma arte irreverente, uma arte espontânea, uma arte que vai fugir do racional. É uma arte também livre, que está em busca do caos e da desordem nas artes. Então, ele quer romper com aquela ideia tradicionalista de arte, ele quer trazer uma outra coisa, ele quer trazer uma outra concepção de arte. Então, por isso que ele é tão extremo assim, né? Ele traz um mictório e fala que aquilo é uma obra de arte, porque ele quer realmente destruir, ele quer realmente trazer um outro conceito. Então, tem que ser muito radical, certo? Transgressor. É uma arte que é contra a guerra, contra a violência e contra a burguesia. E eles vão direcionar sua crítica ao consumismo, ao excesso e ao capitalismo, e querem retratar o absurdo vivido no contexto histórico em que estão, o contexto de Primeira Guerra Mundial, certo? Inclusive, a palavra dada, né, de dadaísmo, alguns historiadores e estudiosos de arte dizem que, na verdade, o dada ele representa exatamente a ausência de significado. Então, seria a ideia das primeiras palavras que os bebês pronunciam, né? Como o dada, certo? Então, ele já traz essa ideia de infantilidade, de fuga do racional, de liberdade, do próprio nome. Porque o próprio nome já é a ausência de significado, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero que todos estejam bem. Até a próxima!